Oi, gente, tudo bem? Olha só, hoje nós começamos um novo conteúdo dentro da biologia. Até então a gente estava estudando a genética e a partir de hoje nós vamos falar sobre os seres vivos. Na aula de hoje vamos falar sobre o nosso capítulo 15, como os seres vivos são classificados pela ciência. Olha só, na aula de hoje nós vamos compreender como é que os cientistas eles classificam os seres vivos, vamos discutir a importância de classificar e dar nome às espécies. Vamos contrastar, ou seja, comparar as semelhanças e diferenças entre a taxonomia e a sistemática e interpretar como é que se constrói uma árvore filogenética, tá bom? Então preste atenção. Tudo começou, quando a gente fala em taxonomia, com esse cara que é chamado de Carlos Linneu, em português, mas Carolus Linnaeus, que é o pai da taxonomia, ou seja, foi ele que começou os estudos de taxonomia. Ele escreveu esse livro chamado de Sistema Naturae, ou seja, o sistema da natureza. Foi lá em 1758, tá? Bem antigo. O que foi que ele fez? Ele começou a organizar, a classificar os seres vivos de acordo com suas características, as diferenças e semelhanças entre eles. Ou seja, ele começou a observar a natureza, os seres vivos e viu, esses aqui são um pouco mais parecidos, então vou classificar eles no mesmo grupo. Então, esses daqui são diferentes, então vou colocar eles em grupos diferentes. Então, foi a partir daí que surgiu essa taxonomia, ou seja, de agrupamento entre os seres vivos, tá? Olha só, desse esquema aí, bem resumido, o que é que a gente precisa saber sobre taxonomia. Linneu começou a categorizar os seres vivos. E a categoria taxonômica, ou seja, são grupos, são organizações de acordo com a semelhança e a diferença dos seres vivos. E nós temos alguns grupos taxonômicos, presta bem atenção. Nós começamos de um grande grupo mais amplo, que agrupa um grande número de indivíduos, e depois a gente vai diminuindo esse grupo para agrupar, para organizar indivíduos bem semelhantes entre si, até chegar no indivíduo propriamente dito, que vai ser a espécie. E cada espécie tem um nome específico, tá? Então vamos para cá, ó. Olha as categorias taxonômicas. Nós começamos a categorizar por um domínio. Um grande domínio é um grande grupo. E na classificação natural, nós temos três grandes domínios. Nós temos o domínio bactéria, o domínio arqueia e o domínio eucária. Ou seja, esses três domínios agrupam indivíduos diferentes. Por exemplo, o domínio eucária agrupa todos os eucariotos, enquanto que o domínio bactéria agrupa os procariotos. Está vendo que são grupos diferentes de acordo com suas diferenças de características? Nós temos o domínio arqueia, que são procariotos também, mas são procariotos diferentes das bactérias. Está percebendo essa diferença? Porque as arqueias vivem em ambientes diferentes das bactérias. Então são classificações diferentes. Aí daí a gente vai começando a diminuir os grupos. Nós temos o reino. Dentro de um grande reino, nós temos vários filos. Por exemplo, o reino animal, o reino animalia em latim. Tá? A gente vai falar já já sobre o latim. Nós temos o reino, por exemplo, o reino animalia, nós temos vários grupos de indivíduos que são animais, não é verdade? Mas o reino animalia agrupa todos os animais. Aí dentro do reino, um grande grupo, nós temos o filo. O filo já é um grupo um pouco mais específico de animais. Então presta bem atenção, que dentro de um reino eu posso ter vários filos. E dentro de um domínio eu posso ter vários reinos que tem, cada reino tem vários filos. Tá percebendo? Ou seja, dentro do domínio eucária, todos os eucariotos, eu tenho plantas que são eucariotos, eu tenho animais que são eucariotos, tenho fungos que são eucariotos. Então a gente está começando a agrupar, a organizar os seres vivos, tá? Dentro do filo nós temos classe, dentro das classes nós temos várias ordens, dentro das ordens nós temos várias famílias de indivíduos, dentro das famílias nós temos os gêneros e para cada gênero eu tenho várias espécies. Então eu tenho esse maior para o menor. A espécie é um indivíduo específico, é o nome daquele grupo específico, tá? Então a gente tem todo esse agrupamento aqui dessas categorias taxonômicas. E como é que a gente lembra delas, ó? Essa palavrinha aqui, ó, reficofage, tá? Lembra disso, ó, reficiofage ou reficofage, tá?
Ó, a gente tem reino, filo, classe ou reficlofage ou reficofage. Reino, filo, classe, ordem, família, gênero e espécie, para a gente lembrar de todas essas categorias taxonômicas, tá? Aqui tem um exemplo, por exemplo, dos domínios, ó, eucária, arqueia e bactéria. Protistas ou prototistas, fungos, animal e plantas são eucariotos, então estão aqui dentro, tá? Então a gente aprendeu as categorias taxonômicas. Agora vamos para as regras de nomenclatura. A gente fala de taxonomia, é dar nome aos grupos de indivíduos, tá? Quando a gente chama, por exemplo, de fungos, ou, por exemplo, uma classe mamália, ó, mamália lembra mamífero, são aqueles indivíduos que são mamíferos, que têm glândula mamária, que produzem leite, etc. Tá? Então a gente já está dando nome para uma categoria taxonômica. E como é que é essa regra taxonômica? A primeira regra é que a gente tem que usar o latim, ou seja, a língua latina, para dar nome a essas categorias. Por que o latim? Porque o latim é uma língua que ela já não é usada hoje em dia e não corre risco de sofrer alterações, de sofrer reformas ortográficas. A língua portuguesa, por exemplo, ela passa por algumas reformas e muda as formas de escrever das palavras. Uma palavra que era separada se escreve junta, que tinha acento, não tem e tal. Então, a língua latina não corre esse perigo. Tá? Então, o nome que é determinado em latim vai ser assim para sempre, não vai mudar. E o mesmo nome que é dado em latim, por exemplo, aqui no Brasil, lá na Austrália, é o mesmo nome, porque utiliza a mesma língua. Não, a gente não precisa dar um nome em português, aí o nome em inglês vai ter outro significado, sabe? Então, é importante a gente dar um nome com a mesma língua para todo mundo. E como é que a gente escreve o nome da espécie do indivíduo? A espécie, ela é escrita com uma nomenclatura binominal, ou seja, dois nomes, tá? Eu tenho um nome e outro nome. Nesse primeiro nome da espécie começa com letra maiúscula e as demais começam com letra minúscula, tá? Então, por exemplo, esse nome de espécie aqui, ó, Homo sapiens. Já ouviu falar nessa espécie? A espécie do ser humano, né? Então, o humano tem o seu nome específico como Homo sapiens. Então, eu escrevo Homo com a letra maiúscula e sapiens com letra minúscula. Quando eu for escrever esse nome da espécie, eu tenho que escrever ele sublinhado, em itálico ou em negrito. Itálico e negrito é mais fácil quando a gente digita, né? Então, a gente, quando for digitar o nome de espécie, ela sempre tem que estar em itálico, em negrito ou sublinhado. Então, quando a gente escrever à mão, a gente sublinha o nome da espécie para destacar que aquilo é um nome específico, tá bom? E olha outra particularidade também do nome da espécie. Quando a gente tem esses dois nomes, o primeiro nome, também chamado de epíteto, epíteto quer dizer nome, tá? Então, quando a gente fala de epíteto, o primeiro epíteto quer dizer se referir ao epíteto genérico, ou seja, o epíteto que se refere ao gênero, o nome do gênero. Lembra aqui, ó, categoria taxonômica, eu tenho gênero e dentro do gênero eu tenho as espécies. Então, o homo, o primeiro nome do binômio da espécie, se refere ao gênero. E o segundo nome, o segundo epíteto, é o epíteto específico que determina a espécie. Sabe, a gente tem Homo sapiens, é a espécie do ser humano. Mas o Homo é um gênero que tem outras espécies Homo. Eu acho que você já ouviu falar no Homo neandertal, o Homo erectus, sabe? Esses outros nomes? Então, são outras espécies dentro do gênero Homo, ok? Então, essa é a regrinha de nomenclatura das características taxonômicas, principalmente de gênero e espécie. Todas as espécies têm dois nomes, enquanto que o gênero é só um nome e as demais categorias também só apresentam um nome, ok? Agora vamos falar das relações filogenéticas. O que é uma filogenia? Filogenia é a relação entre os indivíduos de acordo com o seu grau de parentesco, o seu grau de desenvolvimento e aparecimento também na história evolutiva. Olha só, nós temos aqui essa estrutura que é um cladograma, é uma árvore filogenética.
Como é que organiza essa árvore filogenética? Eu tenho esses traços que vão mostrando os grupos taxonômicos que vão aparecendo, certo? Em cada árvore dessa, a gente tem essas bifurcações que são chamadas de nós, e aqui são os ramos da árvore filogenética, tá bom? Então, para cada posição, para cada ponta desses ramos, nós temos um grupo filogenético. Então, eu tenho um grupo A, um grupo B, um grupo C e um grupo D. E olha só, essa relação aqui quer dizer que esse grupo aqui, C e D, eles são mais recentes na história evolutiva do que o grupo A. A gente começa sempre vendo a árvore de baixo para cima. E os indivíduos que estão surgindo na parte de baixo da árvore, eles são mais antigos, enquanto que os que surgem na parte de cima da árvore são mais recentes. Então, o grupo A, ó, ele é mais antigo, ele surgiu primeiro aqui, aí depois continuou a evolução das espécies, aí o grupo B surgiu depois, ele é mais novo do que A, só que o grupo B é mais antigo do que o grupo C. E o grupo D é o que mais recente, ó, que surgiu primeiro, tá certo? A gente vê nessa perspectiva aqui na diagonal e os grupos surgindo aqui nesses ramos, tá? E também a gente tem um grau de comparação entre os grupos, olha só. Se a gente tiver um grupo aqui, ó, o grupo C e o grupo D, nesse quadradinho aqui, eles têm o mesmo ancestral comum. Cada nó da árvore quer dizer uma ancestralidade em comum, ou seja, tinha um indivíduo que ele sofreu mudanças e gerou dois indivíduos diferentes. Quer dizer que eles têm um mesmo ancestral comum. Isso sugere que eles fazem parte de um mesmo grupo chamado de grupos monofiléticos, ou seja, tem uma mesma origem. Se a gente agrupar o grupo B e o grupo C, eles não são grupos monofiléticos, porque o indivíduo B tem origem desse ancestral aqui e o C tem origem desse ancestral. Então, eles são os chamados grupos diferentes parafiléticos, tá? Eles têm origens de ancestrais distintos. E se a gente agrupar dois indivíduos distantes que não estão próximos entre si da árvore, nós temos o grupo polifilético com dois organismos separados, de origem separadas, tá bom? Então essas são algumas nomenclaturas só para a gente reconhecer aí quando olhar na árvore filogenética. Então vamos falar um pouquinho de sistemática rapidamente para a gente finalizar. Ó, a sistemática é a classificação dos seres vivos de acordo com suas características em comum. Tá? Estão juntos a sistemática e a taxonomia. A taxonomia é a nomenclatura e a sistemática é categorizar, é organizar nos grupos, ok? Então, vê só. Por exemplo, aqui, os domínios que a gente falou. Arqueia, bactéria e eucária. Nós temos aqui a sistemática do grupo do eucária, que aqui ó, todos eles estão agrupados por uma característica em comum, enquanto que arqueia é um outro grupo e aqui bactéria é outro grupo. Cada um deles nós temos os reinos dentro desses domínios, tá? E cada reino tem os seus filhos e assim vai. Então, quem classifica dessa forma é a sistemática, mas quem dá os nomes aos grupos e aos indivíduos é a taxonomia, beleza? Olha só, por exemplo, a sistemática filogenética, construindo uma árvore genealógica, uma árvore evolutiva, um cladograma bem grande, ó, com vários organismos diferentes. E essa sistemática, eles vão ficando em um mesmo grupo de acordo com características em comum. A gente vai estudar isso ao longo dos cursos de biologia, no ensino fundamental e no ensino médio, e a gente vai ter vários grupos de indivíduos, por exemplo, os anfíbios, os peixes, tá? Os répteis, as aves, os mamíferos, eles estão dentro de um grande grupo aqui, ó, esse em roxinho, tá? E esse grupo aqui é que eles têm características em comum, ok? Enquanto que outros grupos que estão separados não têm característica em comum, certo? Então, a gente vê aqui o aparecimento do ovo, por exemplo, aqui o ovo aparece tanto em répteis quanto em aves. E aí, para frente também existem alguns mamíferos que colocam ovos, são mamíferos chamados de monotremados, e é aparecimento do ovo amniótico. Então a gente vê
novas características aparecendo ao longo da evolução e podendo classificar indivíduos com a mesma característica, o aparecimento das mamas, das glândulas mamárias. E daí a gente tem um grupo dos mamíferos aqui, eles sendo agrupados de uma forma em comum, certo? Então essa é uma forma de a gente agrupar, de organizar, de dar o nome aos indivíduos, e assim a gente estuda a nossa taxonomia, beleza? Então, peço que vocês dêem uma lida caprichada nesse capítulo e amanhã, no nosso Tira Dúvida, nós resolvemos algumas questões sobre isso, tá ok? Um abraço para todo mundo e até a próxima aula. Tchau, tchau!